Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este momento de culto. É sempre uma alegria estarmos juntos, mesmo que de uma forma online, para louvar ao nosso Deus e também ouvir a sua palavra. Hoje, num dia muito especial para a Igreja Cristã, onde nós celebramos, festejamos o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Que Deus abençoe este nosso culto que nós começamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos cantar do Inário Luterano, o hino número 140 do Inário Luterano. Hino número 140 do Inário Luterano. Amados no Senhor, nós queremos de coração sincero nos achegar diante de Deus em humildade, com o coração arrependido e confessar os nossos pecados. Onipotente Deus e misericordioso Pai, Tua palavra nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confiando no teu amor, nos aproximamos de Ti para confessar que somos pecadores por natureza. Nem sempre buscamos a Tua presença, companhia e orientação para a nossa vida, família, trabalho e igreja. Confessamos que pecamos por pensamentos, palavras e atitudes. Pecamos por fazer o que Tu não queres e não fazer o que Tu queres. Nós confessamos que nem sempre amamos como deveríamos, nem sempre carregamos as preocupações dos outros e algumas vezes
voltamos as costas e fechamos os olhos ao nosso próximo. Diante disso, só nos resta pedir: perdoa-nos, em nome de Jesus. Amém. A você, querido irmão e querida irmã, que de coração sincero e arrependido se colocou diante de Deus e confessou o seu pecado, eu tenho uma boa notícia para você. Seus pecados estão perdoados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A leitura do Salmo para o culto de hoje, para o domingo de Pentecostes, é o Salmo número 25, dos versículos 1 até o 15. Salmo 25, versículos 1 até o 15. De Davi. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Neste momento nós temos a participação das crianças que enviaram o vídeo gravando a música e nós então agora podemos acompanhar também junto com as crianças a participação delas. Meu barco é pequeno, e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem. A viagem pra Jerusalém. Meu barco é sem Cristo, ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem. Na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Ao céu poderei alcançar. Na viagem pra Jerusalém. Amém. Amém. A leitura do Antigo Testamento para o dia de Pentecostes está registrada no livro do profeta Joel, capítulo 2, dos versículos 28 até o 32.
Joel 2, 28 ao 32. Promessa do derramamento do Espírito. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os viventes, aqueles que o Senhor chamar. Até aqui a leitura. A leitura do Novo Testamento está registrada no livro de Atos, capítulo 2, dos versículos 1 até o 21. Livro de Atos, capítulo 2, versículos 1 até o 21. Atos 2, 1 a 21. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possui de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos pardos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretentes e árabes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. O discurso de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aqui a leitura. Queremos cantar do Inário Luterano o hino número 133. Hino número 133 do Inário Luterano. Espírito de amor, meu guia.
expiação da cruz. Oh, possa minha fé, Senhor, bons frutos produzir, bondade, mansidão e amor em mim faz reluzir. Ao Pai rendamos o louvor, ao Salvador também, e glória ao bom Consolador, eternamente. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs no Salvador Jesus Cristo. A leitura do Santo Evangelho para o domingo do dia de Pentecostes, um dia muito especial, de muita alegria, muito festivo para a igreja cristã, é o Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37, 38 e 39. João 7, 37 até 39, onde diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Essas são as palavras do Santo Evangelho, nas quais nós também queremos meditar no dia de hoje. E que Deus Pai, com o seu amor, Jesus, com a sua graça infinita, o Espírito Santo, com o seu auxílio ensinador, estejam conosco, hoje e sempre, especialmente quando paramos para meditar nas palavras do nosso Deus. Amém. Todos nós sabemos a importância da água e a importância dos rios. Tanto que dentro de uma concepção ambiental, uma das coisas que mais se procura preservar e proteger hoje são os mananciais, as nascentes, os rios, enfim, tudo aquilo que vai fazer com que a água seja oferecida em abundância, ou pelo menos na quantidade necessária para a população do mundo. A água é vital, sem ela não há vida. Muitas cidades, inclusive, elas cresceram às margens dos rios, mostrando para a gente o quanto esse elemento é fundamental para a vida humana em muitos sentidos. O principal deles, obviamente, para a sua hidratação, para o bem-estar e para a saúde corporal. Mas também precisamos da água para muitas outras coisas na nossa subsistência. Jesus, no Evangelho de hoje, do dia de Pentecostes, ele usa essa figura para se referir ao Espírito Santo. O texto do Evangelho de João, versículo 39, ele fala que, versículo 38, perdão, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa referência, ela é bastante importante, bastante impactante para aqueles que escutam Jesus nesse momento, pois aquela era uma região onde a água não era abundante, uma região muito árida e uma região onde não existiam tantos rios assim que pudessem oferecer água para que a população matasse a sua sede. As chuvas também não são lá tão abundantes, e todo o recurso hídrico que eles têm precisam ser usados da melhor maneira possível. A fonte mais comum para que as pessoas pudessem beber eram os poços, assim como Jesus se encontra com a mulher samaritana no poço de Jacó. E ali, então, Jesus também fala a respeito desse tema, de que ele poderia dar uma água que mataria a sede dela e de todos aqueles que confiassem nele por toda a eternidade. Jesus certamente conseguiu a atenção daquelas pessoas quando falou a respeito desse tema. E ele, no versículo 39, ele diz: quem é essa água? Ele diz que essa água é o Espírito. Ele disse isso
se referindo ao Espírito que receberiam, o Espírito Santo, que receberiam aqueles que nele crescem. Nós hoje, no dia de Pentecostes, celebramos a vinda do Espírito Santo no cumprimento da promessa do próprio Jesus, que nós ouvimos poucos dias atrás, também nas leituras do Evangelho, e meditamos também sobre ela, quando Jesus prometeu que iria para o céu após a sua ascensão, mas não deixaria os discípulos sozinhos, ele enviaria o Consolador. Também ouvimos que o Consolador, o Espírito Santo, ele convenceria as pessoas do pecado e assim faria com que o ser humano pudesse crer em Jesus e nele ter a vida eterna. Então, o dia de Pentecostes, conforme ouvimos na leitura do livro de Atos dos Apóstolos, é o cumprimento dessa promessa de que o Espírito Santo viria de uma forma impactante e marcante, porque aqui no versículo 39, no final dele diz que o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, não tinha sido dado dessa forma impactante, marcante. Isso aconteceu então em Jerusalém, quando os discípulos, no dia da festa de Pentecostes, recebem o Espírito Santo, começam a falar em línguas que eles não conheciam, mas pessoas que ali estavam celebrando essa festa entendiam muito bem. Foram acusados de estarem bêbados, mas enfim, ali transmitiram a mensagem do Evangelho e nós sabemos que mais ou em torno de 3.000 pessoas creram e assim também foram batizadas e receberam a fé em Jesus Cristo e, consequentemente, a certeza da vida eterna. O Espírito Santo, segundo Jesus, é aquele que vem fazer essa maravilha na vida do ser humano. Por natureza, o que pode brotar de nós? O que pode brotar do nosso interior? Segundo o próprio Jesus, do nosso interior, ou seja, do nosso coração, pela nossa natureza pecaminosa, só pode produzir coisa ruim. Todo o pecado, a morte, enfim, tudo aquilo que não é bom, isso brota do coração do ser humano. Nós estamos acompanhando, nesse período, nesse tempo de pandemia, muitos exemplos bonitos de coisas marcantes e de coisas que valem a pena a gente acreditar no ser humano. Mas num tempo onde nós vemos tanta tristeza, tanta dificuldade, gente morrendo, gente doente, doentes de outras doenças morrendo porque não podem se tratar, num tempo onde imaginaríamos que todas as forças e todas as ações do ser humano estariam voltadas para o bem do outro, nós vemos também tantas coisas ruins. Vemos corrupção do lado político, vemos descuido da população em muitos aspectos, enfim, tem muita coisa ruim também acontecendo nesse tempo. Não só o vírus, a pandemia em si, mas também muitas outras coisas que nos surpreendem, que brotam de dentro do ser humano por causa da sua natureza pecaminosa. O que nasce de bom de dentro do ser humano, isso é obra do Espírito Santo, que é um rio de água viva. Ele faz com que coisas especiais e diferentes possam nascer do ser humano. Especialmente o rio de água viva, que é o Espírito Santo, faz com que todos os frutos do Espírito também possam nascer. O exemplo do dia de Pentecostes, os discípulos falarem em uma língua que eles não conheciam, é uma demonstração disso. Deles brota a mensagem do Evangelho em algo que eles não dominam, em algo que não é natural deles. Eles não sabiam falar aquelas línguas, mas o Espírito fez com que deles brotasse esse rio da água viva e pudessem anunciar a palavra salvadora, aquela que geraria no coração das pessoas a fé e que levariam elas a Cristo. E assim também, nós temos em nós
esse rio de água viva que é o Espírito Santo. Afinal de contas, todos nós, cristãos, todos que fomos batizados em Cristo, no nome do Deus triuno, recebemos nesse dia a fé. Aqueles que depois receberam a fé pelo ouvir do Evangelho, também receberam o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós, habita em nosso coração. Ele está em nós, e ele também é esse rio de água viva a fluir de dentro do ser humano. É claro que em nós também habita o pecado, afinal de contas também somos pecadores. E o Espírito Santo é aquele que também nos convence disso, que nos mostra o pecado e nos leva a um arrependimento sincero. Pela fé em Jesus, recebemos também o perdão e ele faz com que o nosso coração seja consolado na certeza do perdão. A grande obra do Espírito Santo é fazer com que a pessoa creia, é levar as pessoas à fé em Jesus, já que por natureza nós não temos como produzir isso. Isso não flui de nós, mas é uma obra do Espírito Santo pelo batismo, como já falei, e também pelo Evangelho. E após levar a pessoa à fé, o Espírito Santo continua sendo esse rio que nos alimenta, que nos sustenta pela palavra, pelo sacramento, que nos guia pela palavra de Deus, até nos levar, ao deixarmos esse mundo, para a vida eterna. Essa é a ação maravilhosa do Espírito Santo. Ele nos mantém unidos a Deus e ele faz com que o nosso olhar se direcione para o nosso próximo com amor e misericórdia, conforme é a vontade de Jesus. Por isso vemos tantas coisas bonitas acontecendo nesse tempo. Apesar das tristezas, vemos sim o Espírito Santo produzindo muito fruto maravilhoso no seu povo. Tantas igrejas cristãs e tantos cristãos agindo, trabalhando em auxílio ao próximo. Nem sempre vemos isso na grande mídia, mas no nosso dia a dia, ao nosso redor, podemos ver essas ações. É o Espírito Santo fazendo com que isso brote do coração das pessoas. Às vezes temos uma expectativa um pouco equivocada sobre o que o Espírito Santo faz. Esperamos que o Espírito Santo faça coisas extraordinárias, incríveis, assim como fez lá no dia de Pentecostes, levando os discípulos a falar em outra língua. E alguns até dizem que se eu me digo cristão, mas não produzo essas coisas, significa que eu ainda não recebi o Espírito Santo. O Espírito Santo faz as coisas conforme a necessidade, conforme é proveitoso para nós e, obviamente, para o reino de Deus. Nem sempre a ação do Espírito Santo será algo fora do comum. Ele age também dentro da normalidade do nosso dia a dia. Ele age também naquilo que nós falamos com amor, no testemunho que nós damos da nossa fé, age nas nossas orações. Enfim, o Espírito Santo que está em nós, às vezes faz um trabalho que a gente nem percebe, mas se ele não fizer, estamos perdidos para sempre. Por isso, o Espírito Santo em nós é, acima de tudo, vital para a nossa salvação. É o rio da água viva, uma água que não traz problemas, que não traz poluição, que não vai nos prejudicar, mas uma água que vai nos alimentar, nos suster, vai nos nutrir nesse mundo, no perdão de Cristo e nos levar assim para a vida eterna. Sem o Espírito Santo, estamos desamparados. Ele é o nosso auxiliador. Ele é quem nos dá o entendimento da palavra, nos faz aceitar humildemente aquilo que a gente não consegue compreender, nos faz aceitar isso pela fé. Por isso, louvemos ao nosso Deus, por ter enviado o Espírito Santo, por Ele estar em nós, por nos levar sempre a um arrependimento sincero e nos consolar na certeza do perdão de Jesus Cristo.
que Ele nos guie por esse mundo, na palavra, fortaleça a nossa fé nesse mesmo Evangelho e também na Santa Ceia, que pela graça de Deus, muito em breve, poderemos compartilhar novamente. E que olhemos sempre para o Espírito Santo como aquele que está em nós, o rio de água viva que está em nós, mantendo-nos vivos na fé em Jesus Cristo, e assim por essa fé por toda a eternidade, e também fazendo com que do testemunho que nasce da vida da igreja cristã e de todos os cristãos no levar da palavra, muitas outras pessoas possam recebê-lo, e assim também ter no seu interior um rio de água viva que jorra para a eternidade. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, que possamos louvar ao nosso bom Deus por Ele ter nos dado vida no Espírito Santo, na fé em Jesus Cristo, e uma vida que não termina nunca, mas que é uma vida eterna, e que assim também possamos nos alegrar hoje e sempre, na certeza de que o nosso auxiliador, o Santo Espírito, vive em nós, e assim guia toda a nossa vida e também todas as nossas palavras, ações e todos os nossos pensamentos. Que possamos produzir muita coisa bonita para o reino de Deus e que o Deus possa nos perdoar quando nós também não conseguimos produzir aquilo que é da sua vontade. Certos da graça e do amor de Deus, vivemos sempre na sua companhia e sempre também na sua orientação e na certeza do seu amor em Jesus Cristo. Amém. Que a paz de Deus, que é muito maior do que todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente na fé em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Nós queremos em conjunto confessar a nossa fé no Deus triuno, utilizando as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Convido a cantarmos em conjunto o hino número 132 do Inário Luterano e no número 132 do Inário Luterano. Benigno preceptor,
falamos com o nosso Deus em oração. Amado Deus e gracioso Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, mesmo que de forma online, para ouvirmos Tua palavra, recebermos o perdão e sermos fortalecidos na fé. Agradecemos-Te muito por podermos ouvir a Tua Santa Palavra que nos orienta e ensina, por podermos ouvir e aprender em nossa própria língua, em nosso próprio idioma, sobre a salvação realizada por Jesus, por nós. Obrigado, porque nos deste o Teu Espírito Santo, que nos ensina a verdade, nos dá a fé em Cristo, nos acompanha, consola e auxilia. Obrigado porque nos chamaste à fé mediante o batismo e porque podemos ser fortalecidos nesta fé diariamente pela palavra que ouvimos. Obrigado porque através do Teu Espírito Santo ages em nosso coração. Bondoso Deus, somos muito agradecidos pelas bênçãos que diariamente recebemos de Tuas bondosas mãos, por preservares a nossa vida, nos guardando de todos os males e perigos. Em Tuas mãos entregamos tudo o que temos em nosso coração, nossas preocupações, nossos anseios, desejos, angústias e aflições. Nos entregamos a Ti de corpo e alma tudo o que somos e temos. Cuida de todos nós, abençoe nossos lares e nossas famílias. Dê-nos sempre o pão de cada dia, através do trabalho abençoado de nossas mãos, provendo todo o necessário para vivermos de forma digna aqui neste mundo. Especialmente, bondoso Deus, olhe com o Teu olhar misericordioso sobre todas as pessoas que passam por momentos de aflição, por momentos de dor, pelo luto, por momentos de doença, também com as pessoas que têm algum familiar ou amigo querido passando por essa situação difícil. Aos que foram contagiados com o coronavírus, estendas a Tua mão sobre eles, para que possam sentir o conforto que só Tu podes dar. Esteja com os médicos, enfermeiros, todas as equipes que trabalham nos hospitais e nos postos de saúde. Dê a todos forças nesse trabalho difícil, livrando-os de todos os perigos. E suplicamos que concedas aos pesquisadores e cientistas a sabedoria para que logo possamos ter uma vacina e medicamentos seguros. Esteja, bondoso Deus, com nossos governantes, dá a eles discernimento e sabedoria para governar com lealdade e justiça em favor de todas as pessoas, para que possamos viver em tranquilidade e ordem, conforme a Tua santa vontade. Abençoe os trabalhos da Tua Igreja, em levar a Tua palavra nesses momentos difíceis, e pedimos que, se for de Tua vontade, que possamos voltar logo a nos reunir em segurança para nossos cultos e as demais atividades. Bondoso Deus, também com alegria lembramos e agradecemos pela vida dos aniversariantes dessa próxima semana, por completarem mais um ano, por tantas bênçãos derramadas. Esteja com cada um, abençoando e os mantendo sempre firmes na fé em Jesus. Bondoso Deus, tudo mais que temos em nosso coração, colocamos nas Tuas mãos. Guia as nossas vidas, que o Espírito Santo esteja com todos em suas dificuldades para orientar, consolar, fortalecer e firmar na fé. Te pedimos isso porque cremos e confiamos em Ti, ó Deus Pai, Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Também em conjunto, queremos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em conjunto também pedimos a bênção do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós.
O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Queridos irmãos e irmãs, agradecemos por vocês acompanharem este culto e também ouvirem a palavra de Deus tão importante, onde o Espírito Santo age em nosso coração. Que possamos logo nos encontrar e que Deus abençoe a semana de cada um. E para finalizar este culto, nós queremos cantar do Inário Luterano, o hino número 201, hino número 201 do Inário Luterano. Fiquem todos com Deus. Deserto desta vida.